Queria dar o nosso muito bom dia, já estamos aqui no ar, já vamos iniciar oficialmente a apresentação do professor José Luiz Galvão. Queria dar bom dia a todos aqui que estão comigo nesse momento, Lívia, Ricardo, professor Galvão, bom dia. Bom dia. Bom dia, todos bem-vindos aí. Bom dia. Sim, todos que sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia, já estamos aqui no ar, já vamos iniciar oficialmente a apresentação do professor José Luiz Galvão. Queria dar bom dia a todos aqui que estão comigo nesse momento. Lívia, tem um sonzinho Ricardo, vazando aí. Professor Galvão, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, todos bem-vindos aí. Sim, todos que sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia, já estamos aqui no ar. Pronto, acho que agora o som voltou ao normal. Programa ao vivo, é normal. A nossa audiência, por favor, bom dia e dê risada com os erros. Nós seremos perdoados pelos erros com esse conteúdo fenomenal que temos aqui, preparado pelo professor José Luiz Galvão. Exatamente. Bom, mais uma vez, né, dar bom dia para todo mundo aqui. Já tem o pessoal no chat já aqui conversando com a gente, dando bom dia. A Ismênia, o Paulo Monteiro. Acho que já está todo mundo, né, aquecendo os motores aí, que já a gente começa e que a gente vai ter um conteúdo aqui muito interessante com o professor Galvão. Né, professor, já está se preparando aí também? Já está aquecendo os motores? Já estou aquecendo aqui. Legal. Assim, até aproveitando, Erlei, que agora você não vai responder o seu bom dia com aquele eco que tinha acontecido, assim, novamente da nossa transmissão ao vivo, vamos falar um pouco a respeito daquela nossa tradicional campanha. Então, quer ganhar uma arandela com azar? Para a nossa audiência, participe dessa campanha durante o webinar, basta postar no Instagram marcando os 3 perfis que estão aí na tela. Interlight.oficial, Revista Lume Arquitetura e o do professor, @Galvão José Luiz, com Z. No decorrer do dia, divulgaremos no Instagram da Interlight o nome da sorteada ou sorteado. Aliás, também é super importante lembrar que essa é uma palestra interativa. Portanto, para participar das enquetes, você deve estar logada ou logado no Zoom. E temos também certificados. Se por acaso você quiser receber o certificado de participação dessa palestra, é só responder sim na enquete que passaremos lá no final. Erlei, você pode repetir qual o ID da palestra para quem quiser assistir no Zoom? Claro, sem dúvida. O ID dessa apresentação, desse webinar é o 851-8407-1830. Repita. 851-8407-1830. Muito bom, muito bom. Vamos chamar o nosso vídeo institucional? Vamos lá. Ele está entrando, isso é programa ao vivo, lembrando, isso é um programa ao vivo, está entrando o nosso vídeo institucional. Bem, enquanto não entra o nosso vídeo institucional, que chegará em instantes... ele entrou aí. Entrou.
Muito legal nossos vídeos. E, bom, gente, vamos aqui iniciar oficialmente, né, nosso webinar aqui com o professor Galvão. Mais uma vez, gostaria de dar bom dia a todos que estão aqui com a gente. Professor Galvão, nosso chat aqui já está bombando, tem muita gente dando bom dia. O Gilberto Franco já te mandou um abraço. Estamos aqui com a Verusca Sestes, com o Luiz Reis, com a Elo Cunha, com a Daniela Meirelles de Belo Horizonte. Então, aqui a audiência já está bem qualificada, já tem muita gente esperando por essa apresentação. Então aqui a gente vai dar início a essa palestra, mais uma, né, da temporada de webinars, realizada pela Interlight Iluminação, que é uma fabricante nacional de luminárias arquiteturais, 100% produzidas no Brasil e que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos, com apoio da revista Lume Arquitetura, que é totalmente digital e de acesso gratuito, sendo a primeira a tratar exclusivamente desse tema no Brasil. É hoje a principal revista do setor no país. Gostaria de me apresentar também, eu sou Erlei Gobi, editor da revista Lume Arquitetura, e apresento o nosso convidado, que compartilha sua vasta experiência em iluminação. José Luiz Galvão, arquiteto, Master of Science in Architectural Engineering pela Pennsylvania State University, especialista em Lighting Design, possui certificações pela Green Building Council Brasil em energias renováveis para edificações sustentáveis, paisagismo sustentável e técnica construtiva para telhados e paredes verdes. É professor em cursos de graduação e pós-graduação nas universidades Cefet, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UVA, na Universidade Federal da Bahia e na UCAM. Com experiência em projetos de iluminação interna e externa e atividades de consultoria, desenvolveu projetos de iluminação para espaços como a Fundação Bradesco, o Parque das Ruínas, o Ginásio do Maracanãzinho para o PAN de 2007, o Parque Aquático Maria Lenk, também para o PAN de 2007, o Shopping Downtown, a Fundação Getúlio Vargas e a Estação Metrô Jardim Oceânico. Seja muito bem-vindo, professor Galvão. Bom dia a todos, eu agradeço o privilégio de falar para vocês, e esses amigos que já passaram por aí, um grande abraço a todos e a todos que estão nessa palestra, nessa live, tá? Nós que agradecemos a participação, professor. Gostaria de apresentar aqui também para quem está nos assistindo, quem está participando com a gente dessa conversa hoje, que é a Lívia Gontijo, supervisora regional da Interlight nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muito bom dia, Lívia. Bom dia, Erlei, bom dia, professor Galvão, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um webinar Interlight. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Lívia. Antes da gente iniciar oficialmente aqui, eu vou dar o recadinho, né, que o Ricardo já deu no início, mas não vale a pena, vale sempre a pena reforçar, que nós sortearemos no final aqui do evento um Arandela Quasar da Interlight. Então, para concorrer, basta você postar no Instagram, no seu feed ou no Stories, uma foto ou um print da tela assistindo aqui a apresentação do professor Galvão e marcar os 3 perfis, que é o @interlight.oficial, o @revista Lume Arquitetura e o @Galvão José Luiz com Z, tá bom? Professora, vamos lá? Bom.
Então vamos lá, professor, eu gostaria que você descrevesse para a gente quais são os aspectos imutáveis da luz. Vou chegar lá. Entrar aqui. O pessoal está comentando no chat que o áudio do professor está baixo. É, Falar um pouquinho mais alto. mais perto aqui. Isso, acho que talvez um pouquinho mais perto funcione. É. Esse melhorou? Sim, Eu te ouço bem, professor. Vamos ver aqui. Daqui a pouquinho o pessoal do chat começa também a melhorou. comentar. Deixa eu falar. Vocês me chamaram para fazer essa palestra e achei muito interessante quando o Ricardo falou comigo o tema aspectos imutáveis da luz. Eu nunca tinha pensado assim na luz como um aspecto imutável e por isso eu acho que eu botei esse slide aqui do solstício de inverno. Quem é familiar com o Rio de Janeiro sabe que isso aqui é a Baía de Guanabara, lá onde o sol está nascendo à esquerda é o aeroporto Santos Dumont, a escola naval, o sol está mais ao norte. Você vê ele ali e você vê que há reflexões, enfim, reflexões especulares, reflexões difusas, de todo jeito, né, com o sol nessa posição. Quando você chega no verão, o sol está aqui perto, está nascendo ao lado do Pão de Açúcar e continua a ver as mesmas reflexões, as mesmas reflexão difusa, especular, transmissão. Então, na realidade, eu coloquei isso porque eu achei tão interessante o nome que vocês deram a essa palestra, aspectos imutáveis. Eu acho que imutável é tudo. O que muda é a estrutura luminosa que você coloca num ambiente luminoso. Quer dizer, eu tenho a impressão que o nome é muito feliz porque você vê aí que mudou, o que mudou aí foi o Sol, a posição do Sol, com isso alguma coisa, alguma interreflexão mudou, mas continua a haver reflexão difusa, continua a haver reflexão especular, reflexão de todo tipo aí, não é? Então, eu até coloquei um ambiente interno aqui, quando você pega um ambiente interno e está definido o ambiente interno, as reflexões difusas, semidifusas, difusa com direcionalidade, transmissões diretas, transmissões, vão acontecer. O que pode mudar aí dentro é a fonte de luz. Quer dizer, eu acho que o aspecto mutável ou mutante do ambiente luminoso é luminária, são as luminárias, enfim. Se botar uma vela aí dentro, a reflexão vai ser a mesma que tem um LED, uma luminária fluorescente, quer dizer, a reflexão vai se dar do mesmo jeito. Então, eu acho que foi muito feliz essa colocação de vocês com esse nome, aspecto imutável da luz. Tudo é imutável, exceto a luz, eu acho. Tá? Para me definir, quer dizer, eu gostaria de dizer mais ou menos o que eu penso, quer dizer, eu acho que o projeto de iluminação, antes de tudo, é um exercício de comunicação visual, quer dizer, você não se trata de tornar visível as coisas, você comunica um comportamento, uma atitude, uma maneira de estar nesse espaço. Né? E uma vez que você também provê de visibilidade esse espaço, eu entendo que essa visibilidade possibilita você ir atrás do significado visual, ou seja, da sua prioridade visual. O que é importante ver no espaço? Como arquiteto, eu tenho prioridades visuais completamente diferentes de vocês, jornalistas, completamente diferentes do meu vizinho, que é escritor, do outro que é advogado. Então, eu acho que faz parte do projeto de iluminação pensar num projeto não apenas para clarear, mas para comunicar algum tipo de coisa, comunicar uma postura, uma atitude dentro desse espaço. Né? E a luz, você tem que ver o seguinte, a luz, segundo algumas associações médicas, é responsável por 85% a 90% das sensações humanas. Quer dizer, você vê uma coisa e gosta, você vê uma coisa e tem medo, você vê uma coisa se aproxima, se afasta, enfim, nós estamos lidando com um veículo de introdução de cerca de 80% a 90% das sensações humanas. É muito importante isso. Né? Eu também coloquei na tela agora, é um pensamento que eu tenho, quando você vê um ambiente luminoso, você tem uma visão total desse ambiente luminoso. O que é isso? É a visão objetiva, a visão subjetiva, quer dizer, a visão total de um ambiente é o somatório da visão objetiva, mais visão subjetiva. Deixa eu entrar em cada um aqui. A visão objetiva, para mim, ela lida com aspectos quantitativos da iluminação, do projeto de iluminação. Quer dizer, a visão objetiva é a visão óptica, a visão fisiológica, é a capacidade que você tem de ver alguma coisa. Quer dizer, você, então,
atende a normas de níveis médios mínimos de iluminação, quando normas nacionais, né? Quando você tem alguns códigos estaduais ou municipais, você procura atender também. Você está lidando com quantidade de luz, né? E tem norma, há clientes que têm normas próprias, né? Aconteceu uma coisa interessante com essa norma de cliente. Nós fizemos um trabalho com uma rede de fast food que estava se instalando no Brasil. Eles pediam 1.000 lux no banheiro. Eu falei, poxa, 1.000 lux no banheiro? Será que eles fazem no banheiro coisas tão diferentes que nós fazemos com 200 lux? Que diabo é isso que eles precisam de 1.000 lux no banheiro? E pouco depois o arquiteto da rede veio aqui. Eu falei, vem cá, o que vocês fazem no banheiro? Precisa de 1.000 lux. Vocês olham para ver o que fizeram? Ele falou, não, Zé Luiz, o problema é o seguinte, a luz que nós botamos 1.000 lux, o nosso funcionário sabe que o banheiro tem que estar limpo, que toda sujeira aparece. E o usuário fica constrangido de sujar. Então, a luz aí foi usada não como uma coisa de visão, como quase que um condicionante de comportamento também, né? Então, é o seguinte, também você lida com relações de contraste, tarefa para redores próximos, tarefa para o teto, tarefa para piso, mas essa conclusão em vermelho eu acho interessante, quer dizer, quando você atende a todos os aspectos quantitativos de um projeto, não quer dizer que o projeto seja um projeto interessante, ele é um projeto tecnicamente correto. Eu não estou dizendo que não seja interessante, mas grande parte do projeto que atende só a aspectos objetivos, quantitativos de luz, trata-se de um projeto correto. O projeto, eu acho o seguinte, quando você pensa um pouco mais na visão subjetiva do projeto ou na visão psicológica do projeto, você está contemplando os aspectos quantitativos, você precisa da visão objetiva para desenvolver a visão subjetiva, tá? Você agrega esses aspectos quantitativos aos aspectos qualitativos, como motivação, bem-estar, prazer, enfim, participação nesse ambiente, vontade de estar nesse ambiente, gostar de ver e ser visto. Então, eu entendo que o projeto de iluminação, eu vou até voltar aqui, o projeto de iluminação ele é aprovado não pelos cálculos que se desenvolve, não pelas metas quantitativas que você alcança, e sim pelas metas qualitativas que se alcança. Você já deve ter participado de algum ambiente que é extremamente, você vê muito bem, mas extremamente desagradável ficar nele, é monótono, é um ambiente assim, sem muito apego a você estar lá. Às vezes, mal comparando, você está no almoço, fala, deixa eu fazer uma horinha aqui, eu não quero chegar no trabalho agora, não. Faz uma horinha para chegar. E outros que você quer voltar logo. Tá? Professor, deixa eu fazer um comentário aqui, desculpa interrompê-lo, mas isso é interessante também, porque, por exemplo, como o senhor deu exemplo do trabalho, né? No ambiente comercial, a gente acaba passando mais tempo nele, né, do que na nossa própria casa, em momentos de lazer ou de convivência com a família, né? Porque vamos dizer que um terço do nosso dia a gente passa, às vezes, dormindo, né? Seriam as 8 horas de sono para quem consegue manter isso, mais um terço do dia trabalhando e uma boa parte do dia também, às vezes, em deslocamentos, né? E se o ambiente de trabalho, por exemplo, também não for um ambiente confortável, a gente realmente não tem esse estímulo para trabalhar, né? E a iluminação interfere muito nisso, né? Eu acho que eu iria até um pouco além disso. Você, se trabalha num ambiente hostil, vamos falar assim, você tem a sua sanidade mental comprometida. De uma maneira cumulativa, você pode pode se estressar e comprometer até a sua sanidade mental. Quer dizer, eu acho importantíssimo o que você colocou. Quer dizer, subjetivamente, o projeto tem que estar aprovado não apenas pelo fotômetro, tem que estar aprovado pelo ser humano. Tá? E no residencial, a gente tem que ter prazer também de estar na nossa casa, né? Ainda mais agora, que muita gente está vivendo muito em home office, né? E nesse período de pandemia, que as pessoas estão ficando mais em casa, né? Sem atividades tão sociais. Então, se a nossa casa ela também não for confortável, né? Dá vontade de sair correndo, de fugir, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante. Quando você trabalha com iluminação comercial, você lida com produtividade. Quando você aborda situações residenciais, você lida com lazer. Né? No caso, agora, o lazer associado ao trabalho. Né? Quer dizer, eu acho que é fundamental você ter um ambiente que não seja hostil a você. Né? Não seja hostil a você. E eu acho que nós vamos ter que mudar um pouco a casa da gente em função da gente estar trabalhando muito em casa. Né? Exatamente. Tá? Desculpa ter interrompido aí, pode continuar. Foi ótimo a sua coisa. Eu acho que contrastes, para mim, é uma palavra assim, emblemática. Eu acho que
você vê por contraste, né? Então, eu acho que... Deixa eu colocar isso para vocês. Você, quando olha, se você olhar essa figura como um todo, 95% das pessoas veem na interseção uma bolinha cinza. Quando você procura a bolinha cinza, ela some, igual dinheiro. Está por aí, a gente não acha. Né? Se você olha o conjunto, na interseção, você vê uma bolinha cinza aqui. Ó. Aqui assim, ó. Aqui você costuma ver uma bolinha cinza, olhando o conjunto. Quando você procura a bolinha cinza, ela some. O que é isso? O olho não consegue acomodar bem esses contrastes, cria uma imagem inexistente. Isso é perigoso, principalmente quando você liga com máquinas operatrizes, que de repente você pode ter uma imagem dessa que pode criar um acidente. Né? Eu estou botando isso, não é negócio de professor, isso aqui é o Astrodome de Houston, nos Estados Unidos. Eles fizeram esse ginásio com essa trama de vidro e estrutura para admitir a iluminação natural, a iluminação do sol. O que aconteceu aí? Eles marcaram a inauguração com um jogo de beisebol que não pôde acontecer, porque era impossível para a pessoa gerenciar esse claro-escuro com uma bola em velocidade passando. Quer dizer, quem tentava alcançar a bola se sentia tonto e acabava sentando no chão. Quer dizer, foi um fracasso, um fiasco, vamos falar assim, essa estrutura, que o jeito que eles tiveram para não implodir a estrutura foi pintar em cima para não entrar luz. Quer dizer, foi uma aproximação equivocada do que eles achavam que seria bom. Isso é um problema de contraste que a gente mostrou lá naquela figura anterior. Eles tiveram que acabar com o contraste para você não implodir a situação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nós jogamos contra a Suécia na Copa de 94, aí foi 1-1 o jogo, na parte de classificação. Tá? Quer dizer, isso é um contraste inadequado. Né? Agora, eu tenho... Isso é o lado ruim do contraste. Né? O lado bom do contraste, acho que é esse aqui. Você vê porque há contraste. Né? Há uma reflexão de mais ou menos 80% a 85% de luz no papel branco e de 10% a 15% na letra preta. Se estabelece o contraste e você vê. Você tem aqui tem uma linha em branco que nem aparece, o contraste limiar, e aparece, então, o contraste. Quer dizer, você vê por contraste, por diferença de refletância. Agora, eu queria lançar uma pergunta para vocês, se vocês pudessem me responder. Se eu tivesse uma folha azul que refletisse 50%, e uma tinta vermelha, escrevesse com uma tinta vermelha que refletisse 50%, eu veria sim ou não e por quê? Alguém teria como me responder isso? Uma pergunta difícil. Não. É difícil quando você pensa em pergunta, quando você pensa na prática, está respondido. Quer dizer, o papel azul reflete 50%, a letra vermelha 50%. Eu vou ver ou não? Professor, fisicamente eu não sei explicar, mas eu acho que vai. Eu também acho que vai, mas... Por quê? Aí já é uma pergunta mais difícil. Posso passar adiante? Eu acho que talvez pelo contraste das cores escura e clara. Tocou no ponto. Não é nem da coisa escura e clara. Você vê. Por que você vê? Você tem 3 fotorreceptores de cor no olho, que você vê azul, verde e vermelho. Então, você está vendo 50% em azul e está vendo 50% com o fotorreceptor vermelho. Então, você vê. Nós vemos só 3 cores. Com essa mistura dessas 3 cores, nós conseguimos formar até 253 milhões de cores diferentes. Entendeu? Mas você vê por quê? Porque você está vendo 50% com fotorreceptor azul e 50% com fotorreceptor vermelho. Então, há um contraste de cor, não é só contraste de brilho, que é de branco a preto, é contraste de cor também, contraste entre cores, entendeu? Legal isso? Aprendi mais uma. O José Luiz Pimenta fez um comentário aqui que a radiação azul tem mais energia. Um comentário que apareceu para a gente aqui, do Pimenta. Zé Luiz Pimenta, grande Pimenta, né? O homem do AGI 32. Ele mesmo. Zé, não sei nem se tem mais radiação, não sei, eu acho que o problema de você ver com fotorreceptores diferentes. Tá? Se eu fizesse, por exemplo, essa letra no azul escuro e essa letra aqui no azul claro, eu veria também que eu teria o contraste. Entendeu?
Vamos adiante? Vamos lá, professor, muito legal. Eu coloquei isso aqui, isso eu pontuei porque eu acho interessante, né? O contraste faz com que você olhe ou não para determinada coisa. Quando eu tenho contraste 2:1, que se entenda 2 vezes mais claro que o outro, não é significativo, apenas você não é uma influência, ele é apenas significativo. Quer dizer, eu não me sinto atraído por olhar uma coisa assim. Quando eu tenho um contraste de 10:1, uma coisa 10 vezes mais clara, já é uma coisa interessante. Eu já acho que é significativo, né? 100:1 é uma dominância total, um aspirador de olho que você fica com o olho ali, só vê aquilo, né? Vamos ver isso aqui, quer dizer, olha só, 2:1 está aqui, ó. Não há nada que me faça assim olhar para aquele chapéu, não fosse o chapéu em si. Eu não sou motivado a ficar olhando o chapéu. 10:1 já há uma intenção de me fazer olhar para aquele chapéu, né? Já é uma coisa que eu olho para aquele chapéu. O cara já botou uma influência ali para olhar o chapéu. E 50:1, eu não tenho nem aqui 100:1, mas 50:1, eu quero olhar para o chapéu. Só vou ali para olhar para o chapéu. Pode ter um Picasso ali na outra parede que o chapéu vai chamar a minha atenção. Então, o contraste é uma coisa extraordinária em projeto, né? Você lida com as sensações subjetivas com contraste, né? O contraste faz você, enfim, perceber as coisas de maneira assim. Tem influências diferentes assim no seu olhar, quer dizer, um contraste muito acentuado faz você olhar para as coisas, né? Outra coisa interessante é o seguinte, né? Todo mundo já passou por essa experiência, quer ler uma revista e fica driblando com a revista, a luz está lá em cima, quer dizer, a posição relativa da revista, considerando a luminária lá em cima, faz que você tenha uma reflexão indevida, a gente chama de reflexão veladora, quer dizer, você não vê porque você velou o contraste, né? Quer dizer, o acabamento dessa revista, talvez se fosse fosco, tem uma coisa fosca aqui, ó, você percebe que não é tão acentuado. Quer dizer, a revista de folha fosca, eu acho que seria mais interessante ver. Então, isso é uma coisa que acontece no dia a dia, quer dizer, eu tenho a impressão que uma forma de você tentar controlar isso é quando você vê o que é a área de ofensa visual. Quer dizer, eu tenho a impressão que a situação que você tem que fazer é você projetar a área dessa mesa no teto. A área que você está vendo, se você projetar no teto, como é que você projeta? Você passa uma linha de visão em cada canto dessa mesa e você tem no teto a área projetada dessa mesa. O que tiver aqui dentro vai me ofuscar. Se eu puder sair fora disso, ótimo. Se eu não puder sair fora, eu tenho que comprar uma luminária que tem um controle de ofuscamento interessante, aletas, colmeias, enfim, alguma coisa qualquer que não impeça iluminar a lâmpada mais recessada, enfim, alguma coisa que não crie um ofuscamento aqui para mim, tá? Ô, professor, esse ano a gente lançou vários produtos na Interlight com essa preocupação, né? Com a UGR mais baixa, a partir de menor que 19 até menor que 16 também, justamente para favorecer esses projetos, né? Onde a gente precisa de ter um controle de ofuscamento maior. E a luz indireta também. Então, a gente também está com produtos aí de perfis de luz indireta para a gente garantir esse conforto visual que ele é fundamental, tanto em projetos residenciais como comerciais também, né? É impossível você passar um dia assim, trabalhando com um negócio desse. É impossível. Tá? Quer dizer, esse que você está falando é fundamental, você ter luminárias que possam ser... É muito difícil você ter uma área dessa toda no teto que você não possa usar. Você vai ter que usar uma luminária com condições de UGR, enfim, coisas que você possa usar aqui. Não é? Eu costumo dizer, em geral, eu ponho nas minhas palestras, eu não botei nessa, o seguinte: a luz é para ser usufruída, não é para ser vista, né? No sentido que eu acho um dia de sol maravilhoso quando você está de costa para o sol. De frente para o sol, você põe chapéu, põe óculos com a mão, quer dizer, você está botando a mão e óculos na sua óculos escuros e a mão na sua luminária para que não interfira nisso. Eu acho isso aí. Tá? E acho também o seguinte, né? O controle vertical, né? Quando você está olhando um quadro, quer dizer, você projetando a área desse quadro no teto, o que está essa região sombreada no teto
deve ser o mais clara possível, porque você põe uma luminária lá e você não tem um contraste excessivo entre a luminária e o teto, né? Eu não sei, há uma fobia, quase que uma fobia aqui no Brasil, de pintar acima da luminária de preto. Não, a gente não tem forra, a gente pinta acima de preto, some tudo. Aí você cria uma situação parecida com a que você está numa estrada dirigindo e cruza com um carro no sentido contrário, de farol alto. Você não vê nada, porque você não consegue. Há um contraste muito grande do farol do carro com o fundo, que é negro. Se você passar de dia, na mesma estrada, quanto o mesmo carro, o fundo claro, você não vai ter essa sensação. Então, aqui eu acho que essa região, que a gente chama área de ofensa visual, você devia ser o mais claro possível e fosco, para você poder botar uma luminária que não criasse nenhum tipo de ofuscamento a você. O que é ofuscamento, né? É quando você coloca um fluxo luminoso muito intenso numa região da retina que o resto da retina não consegue te dar uma boa imagem, fica ofuscado, né? Isso aqui eu acho que é uma situação que acontece muito. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, quer dizer, essa imagem é de um quadro que não se teve esse cuidado, você praticamente não vê o quadro. Quando você tem esse tipo de cuidado, você está vendo os dois quadros, é o mesmo quadro, você consegue ver uma imagem e não consegue ver a outra, tem uma dicasinha, quer dizer, é fácil achar isso, quer dizer, tem uma formulinha, se o Luiz Antônio Breno estiver vendo essa palestra, deve estar, é a especialidade dele, que você pega para saber que distância é essa distância X, é a distância, essa distância aqui, ó, é a distância máxima que você pode botar uma luminária para não ter aquele ofuscamento. Então, como é que você faz isso? Você pega o pé direito, diminui da altura do olho, em geral, você assume 1,55, 1,60 a altura do olho e multiplica por 0,577. Vai dar essa distância X. Essa distância X não é a distância onde você pode colocar a luminária, é a distância máxima que você pode colocar a luminária. Então, você põe um pouquinho para dentro. Se você fizer a mesma altura para o mesmo cálculo para uma pessoa cadeirante que tem um olho mais ou menos a 1,10 m, 1,20 m do X, ele vai dar a distância X por aqui. Aí você faz o seguinte, onde as duas coincidem, você bota para o cadeirante também. Quer dizer, é uma regrinha fácil, um cálculo fácil que você chega e evita esse tipo de velação aqui, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, só que no quadro. Tá? Então, quando eu falo nessa equaçãozinha, eu não estou falando só para quadro. Às vezes você tem um espelho, coloca a situação, coloca a luminária afastada e começa a ter problema. Não há muito mistério, isso é física. Quanto menor essa distância, maior esse ângulo. Você vai refletir a luz para baixo, para o joelho, para a barriga, para o chão. Então, como a gente não tem olho na barriga, às vezes tem, né? Como você não tem olhos na barriga, você não muda a física, a reflexão vai acontecer em um canto. Só que você joga a luz para onde você não vê. É isso aí. Não tem muito Professor, mistério. e até como, desculpa interromper, mas até como a Lívia comentou na área de escritórios, né? E hoje, como está muita aqui, nós estamos fazendo um webinar online, né? Está todo mundo na frente de uma tela. Isso também é um cuidado que tem que ter por conta da tela, que também é um ambiente que reflete. O microcomputador foi um grande vilão quando ele apareceu. Porque você tem o quê? Você tem um plano vertical brilhante. As telas hoje são até menos brilhantes, mas se botar uma luz aqui atrás dessa minha, por exemplo, você mesmo no começo da palestra falou, muda a posição porque a luminária que está no teto está ofuscando aqui a tela. Você mesmo falou isso, nem pensou nessa palestra, eu tinha pensado que você falaria uma coisa pertinente à palestra. Quer dizer, realmente, a tela do microcomputador, tudo que está aqui atrás, ela está refletindo. Eu não tenho nada aqui atrás. Se eu tivesse, né, eu teria velado uma imagem da tela como velou ali no quadro. É fundamental isso. Quer dizer, imagina você trabalhar também assim, driblando a luminária do teto. Aí o que ela falou, que a Lívia falou, de luminárias com controle de UGR, controle de ofuscamento, é fundamental, né? É isso aí, professor. Desculpa a interrupção. Não, Pode continuar. Vamos lá.
Essa é uma coisa que eu acho engraçada e interessante, né? Fala-se muito em prédio inteligente. O que é um prédio inteligente? Né? Vamos tentar ver isso aí. Isso é uma praça em Moscou, não é? Que tem luminárias que recebem insolação direta. Moscou faz sempre próximo a zero, abaixo de zero, enfim, né? Você pega esse prédio aqui, você pode botar aí na Paulista, pode botar aqui na Avenida Rio Branco. Eu não conheço bem Porto Alegre, mas a Rua da Praia também acho que é uma rua importante em Porto Alegre. Não há o menor cuidado de você controlar a insolação desse prédio. São latitudes completamente diferentes, com pré-requisitos diferentes para a insolação. Uma lembrança aqui, nunca o seu carro vai estar mais frio dentro do que fora. Por quê? O vidro é permeável à luz. E à medida que a luz encontra um anteparo interno, ela é transformada em radiação infravermelho. E a radiação infravermelho, o vidro é impermeável, ela que entrou como luz fica como calor. Então, aquele prédio, esse prédio, entrou como luz, fica calor. Aí o cara diz que é inteligente porque tem um sensor que bota o ar-condicionado para funcionar que nem um miserável lá, para tirar aquele calor. Foi mal pensada a fachada. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar a Lívia aí pensando bastante, Lívia. Ai, meu Deus! Vou botar uma casca de banana no seu caminho. Não, estou indo para trás, eu quero ir para frente. Agora eu estou com medo. Enquanto o senhor passa aí... Lívia e você. Pode falar. Isso é um prédio da IBM Southfield, nos Estados Unidos, estado de Michigan. Esse prédio é extremamente inteligente do ponto de vista de iluminação natural. Alguns minutinhos para vocês me responderem o que tem diferente nessa fachada, que eu posso dizer que é um prédio assim tão inteligente do ponto de vista de iluminação natural. Não faço ideia, não consigo pensar numa solução só olhando para ele assim, no que foi utilizado. Não faço ideia. Posso tentar, professor? Mas, É o posicionamento dele em relação ao Sol? Provavelmente o Sol nasce... não necessariamente. Tem um pouco disso, mas não necessariamente isso que é interessante nesse prédio. Ele é muito interessante. E é um prédio de 1978, 79, não é um prédio novo. O pessoal está comentando aqui o ângulo da arquitetura, posicionamento em relação ao sol, entrada da luz inclinada, rebatendo a luz, placas solares, está tendo alguns comentários aqui. Entrada da luz de todos os lados, janelas recuadas. Olha, o pessoal está participando bastante. Falaram de brises também. Brises. Janela recuada, eu não sei quem falou, passou perto. Né? Janela recuada foi o Maurício Serra. Tem gente falando que tem rebatedores internos, Gabriel Vinagre. Tem gente que comentou aqui, a Thaís Gabriel Vinagre passou. Meu Deus, Takagi. Ela disse que tem brises. Não são brises. Posso mostrar? Luz indireta. André Kotler falou de luz indireta para os ambientes. Pode ser, tem muito disso aí. Deixa eu só mostrar o corte dessa parede. Agora eu estou curiosa. O que os caras quiseram? Pelo ângulo de azimuth, ele sabe a projeção do Sol em relação ao eixo norte. No caso dele, seria em relação rebatimento da luz. Então, o que acontece? Eu falei lá atrás do carro, que entrava como luz e virava infravermelho. O que os caras fizeram? Eles fizeram um refletor externo, inclinaram o vidro, de forma que o arremesso de luz nunca cruzasse o vidro. Quer dizer, não há chance desse raio de luz virar infravermelho aqui dentro. Ele vira fora do prédio. Então, 30 a 40 mil lux dessa iluminação natural vão virar infravermelho fora do prédio. Depois, essa luz é rebatida para dentro, onde tem esse refletor aqui, uma fluorescentezinha. É do tempo da fluorescentezinha ali. O que acontece? Você fora transforma a luz em infravermelho, e o infravermelho que vai para lá dentro pelo rebatimento dessa luz aqui é muito menor do que esse aqui fora. Então, o sistema de ar-condicionado funciona muito menos. Tá? Entendeu isso? Agora, olha só. O prédio é esquisito. Não é esquisito, é extremamente interessante. Olha o prédio aí.
Quer dizer, você tem o rebatedor aqui, embaixo da luminária que está aqui, você tem aquele rebatedor externo. Então, quase toda a transformação da infravermelho está fora do prédio, o calor está fora do prédio. Tá? Agora, aquela lâmpada fluorescente, estou botando com o dedo, aquela lâmpada fluorescente está aqui, tá certo? Para que essa lâmpada fluorescente? Em determinada posição do ano, esse refletor aqui fica muito claro aqui embaixo e mais escuro aqui em cima. Então, eles atendem para equalizar essa superfície. Você fica sempre com a superfície uniforme, essa superfície refletora fica tanto quanto possível uniforme. Olha só. É extremamente agradável, eu acho que você não tem luz na bancada de trabalho, não é? E é interessante também, professor, o fato da gente poder ver o externo, né? Porque hoje em dia a gente fica preso dentro da caixa. E você ter a oportunidade de trabalhar, esse aí tá com o pezinho em cima da mesa aí, tá até bem, bem confortável. Eu ia comentar, o gato sai, o rato faz a festa, né? Né? Mas ter a oportunidade de trabalhar olhando para uma janela, né? Tendo assim, a chance de ver um ambiente externo é sensacional. De novo, é física. Só que se o Erley e o Ricardo botassem física aplicada à arquitetura, não via ninguém, ó. Não via ninguém a palestra. Opa, não quero aula de física. Mas o que acontece? Quando você tem o vidro interno, o ângulo de reflexão, de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Ela vai refletir fora do seu olho, então você vê fora. Entendeu? Se fosse reto, você estava vendo a sala. Como ele é o contrário, ele é inclinado, você não vê a sua imagem refletida. Você mudou o ângulo de incidência da luz no seu olho. Agora, isso traz um problema. Qual o problema? Olha, que isso aqui é uma cafeteira deles lá, quer dizer, você tem um outro sistema de iluminação menos intenso, né? Mas tem, de novo, você continua com essa linhazinha aqui, tá? E você está vendo fora quando você for, você está dentro fora. Agora, acontece o seguinte, tudo tem esse aqui no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro? Na praia de Botafogo, esquina da Rua Farane, tem esse edifício chamado edifício Argentina, em que o vidro é perpendicular, tá certo? Esse aqui ele é perpendicular ao piso, tá? Ao piso do prédio. Então, o que acontece? Quando eu olho para esse prédio, eu ainda vejo o céu refletido lá adiante, tá? Mesmo assim, eu vejo luminárias, padrões completamente diferentes de luminárias aqui. O que eles fizeram nesse projeto? Eu aqui de baixo, eu não tenho a janela não está aqui. Se estivesse aqui, eu veria o céu refletido e não veria dentro do prédio. Como ela está escondida, não tem reflexão do teto aqui, eu olhando aqui, eu vejo todo o interior do prédio. É muito fácil eu ver dentro do prédio. Então, eles fizeram o seguinte, a 6 pés da fachada, 1,80 m, todo o sistema periférico do prédio tem que ter a mesma iluminação. Todas as salas. Não importa que você seja um escritor, você seja um dentista, você tem que ser a luminária circular, você pode ter mais ou menos intensidade de luz em cada luminária, se for o que a sua atividade prediz. Mas você não pode ter uma luminária assim, uma luminária assim, uma luminária assim, uma circular. Então, o prédio todo tem a mesma cara visto de fora. Eu acho sensacional isso, você acaba com o que a gente chama de ruído visual, né? Você tem organizado uma cintura, assim, um cinto em volta do prédio, todo igual. Toda a vista de todos os lados, todas as fachadas do prédio, essa região aqui é igual. Tá? Muito legal, né? Como é que faz isso? Bom, com uma assembleia de condomínio, uma lei importante, lá se cumpre lei, né? Quer dizer, eu acho que aqui devia cumprir também, né? Tá? Então, diante disso... Professor, deixa eu só dar um recadinho antes do senhor continuar. Primeiro aqui, né, a nossa audiência aqui está todo mundo muito interessado e perguntaram qual que é o nome do edifício. Agora eu fiquei na dúvida se é o edifício da IBM ou é o edifício do Rio de Janeiro, mas se o senhor souber o nome dos dois e puder passar... Você procura na internet IBM Southfield, que você vai achar. Deixa eu ver. Legal. Então, respondemos aqui uma das dúvidas, que foi da Renata Max Lane.
E o recadinho que eu tenho, professor, aqui, como a Renata, né, que fez uma pergunta, aqui ela fez uma pergunta no nosso chat. Mas eu vou avisar, né, dar esse recado para o pessoal. Quem tiver pergunta sobre, né, a apresentação do professor, que está super interessante, tem várias questões diferentes, né? Quem tiver dúvida e quiser mandar pergunta aí para ele responder no final, por favor, use o Q&A ou o QIA, né, que fica aqui na parte de baixo do Zoom para mandar as perguntas, que nós vamos filtrar algumas para perguntar ao final da apresentação do professor. E também dá um recadinho, mais uma vez, do sorteio, né, da Arandela Quasar, como a gente faz em todo webinar. Quem quiser concorrer, precisa postar no Instagram, assistindo a palestra, pode ser uma foto, pode ser um print da tela, e marcar os perfis da Interlight, que é o arroba interlight.oficial, o arroba Revista Lume Arquitetura e o arroba Galvão José Luiz com Z, tá bom? E aí vocês vão concorrer aí no final a essa Arandela Quasar, que será sorteado ainda hoje no Instagram da Interlight. Professor, desculpa a interrupção aí, eu precisava dar esse recadinho para o pessoal, até das perguntas, eu sei que vão surgir muitas perguntas aí para o senhor, porque o tema está muito legal, mas fica à vontade, vamos lá, por favor. Esse aqui é uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, você tem duas ruas. Essa rua, talvez esteja, a rua da esquerda, talvez esteja até mais clara que a rua da direita. Mas há uma coisa que nós chamamos aqui de ruído visual. Essa iluminação só clareia, não comunica nada. A outra me comunica até uma subidinha no fim da rua. Então, eu acho importante, quando você desenvolve uma estrutura luminosa, que você pense na organização que essa estrutura luminosa vai dar no seu espaço. Por quê? É a coisa mais brilhante do seu espaço, é a luminária. Então, pense que você lida também com a ordem desse espaço quando você plota um sistema de iluminação. Tá? Legal isso aqui? Ruído visual, um termo emprestado da acústica, né? Seria uma espécie de estática num som, né? Tá? Essa é interessante, eu quero que vocês interajam comigo. Eu tenho esse espaço aqui, iluminado com 5.200 kelvins, tá? Uma luz fria. Tá? Eu tenho esse mesmo espaço, iluminado com 3.000 kelvins. Tá? Queria que vocês avaliassem para mim esse espaço quanto à sensação térmica, ao nível de ruído e à amplitude desse espaço. Nessa situação, 5.200 Kelvin, ou nessa 3.000 Kelvin? Alguém me ajudaria com isso? Como é que vocês avaliam subjetivamente esse espaço? Bom, eu vou avaliar da forma como eu me sentiria mais confortável de estar. Eu me sentiria mais confortável de estar nesse segundo, onde a temperatura de cor está mais baixa. Eu acho um ambiente mais agradável para um descanso, que é o que me parece esse local, né? Uma sala de estar, né? Tem um hall ali de entrada, então um ambiente residencial, ou às vezes pode até ser às vezes, não sei, uma recepção de um local, né? Mas eu me sentiria mais confortável no ambiente com 3.000 Kelvin, luz mais amarelada. Você achava que sentiria mais calor aonde? Nesse ou nesse? A temperatura é a mesma, o nível de ruído é o mesmo, as dimensões são a mesma, tá? Isso é sensação subjetiva, não objetiva. Você acharia mais quente aqui ou aqui? Bom, uma luz amarela, ela dá uma sensação, né, ela leva para a lâmpada incandescente, né, aquela luz que antigamente esquentava, né? Hoje em dia, com o uso do LED, a gente não tem isso. Eu concordo com a Lívia também. Eu acho o ambiente com 3K ele está mais quente, né? Ele está mais aconchegante, mas eu acho que o ambiente com a luz branca ele amplia o ambiente, me dá uma sensação de pé direito mais alto. Me dá a sensação do que a Lívia falou, de ser uma área de espera de um consultório, algo do gênero. Posso passar? Claro, A por favor. avaliação. O que aconteceu? O pessoal que avaliou isso, a avaliação da sensação térmica me pareceu claro, quer dizer, há uma tendência a subestimar, achar que a luz fria produz um ambiente menos quente que a luz quente. Tem sentido. Agora, essa aqui, para mim, o nível de ruído ambiental, para mim foi uma surpresa. Você acha que o ambiente iluminado com luz fria faz menos barulho que o ambiente iluminado com luz quente? Isso foi uma pesquisa realizada, professor? Uma pesquisa da Universidade da Penn State University. Tá? Quer dizer, há uma tendência de superestimar
o nível de ruído de ambientes com luz quente. Esquisito isso, né? Mas é verdade, né? Também o tamanho do ambiente é uma tendência, acho que o Werley já respondeu aqui. Ele acha com a luz fria o ambiente maior do que com a luz quente. Exatamente, me deu essa sensação de amplitude. Eu diria o seguinte, Lívia, complementando o que você falou, acho que quando você fala de trabalho, você está falando de luz fria, né? Quanto mais alto o nível de iluminação, mais alta tem que ser a temperatura de cor, né? Meio-dia, a luz é muito mais fria que quando o sol amanhece, né? Quer dizer, por aí. Isso é muito interessante, que isso pode ser uma ajuda para você, né? De você... Posso passar outro? Pode. Por Vamos favor. lá. Agora essa aqui. Essa também é interessante. Você tem uma predominância de luminância horizontal. Eu boto essas fotos assim, meio toscas, porque eu acho que o projeto se resolve no croquis, não na imagem precisa. Então, eu vou com o meu croquis de foto assim. Você tem um ambiente iluminado, que a predominância é horizontal, e o mesmo ambiente com a predominância vertical. Como é que vocês avaliariam essa e essa? Aí já em outra avaliação, o que é mais público para vocês, o que é mais privado para vocês? Essa... Para mim, a vertical ela é mais pessoal. E a horizontal ela é mais, como o professor falou, mais geral, mais pública. Eu acho que essa horizontal, a vertical, ela dá essa sensação de ser mais um restaurante. A vertical, essa é mais pública e essa é mais íntima, podemos dizer isso, né? Os caras acharam exatamente isso. Quer dizer, o padrão, quando você tem a iluminação vertical dominante, há uma tendência a achar um ambiente mais ativo, mais social, mais de trabalho, até para dizer isso. E quando você tem o ambiente, a predominância vertical, você acha que mais privacidade, introspecção, mais relaxamento nessa situação. Entendeu? Legal isso, né? Também pode ser A gente pensa muito em luminância horizontal, a sacada do negócio está na vertical. Né? Muito interessante a sensação, né? Isso aqui, eu lembrei do meu irmão, quer dizer, essa satanização vem de diabo, né? Quem é o ser mitológico, não que é iluminado pelo piso? É o diabo, que é iluminado pelo fogo do inferno, né? Então, a gente chama de satanização esse exemplo. Eu sou o irmão mais novo, toda vez. Meu irmão disse que veria a palestra. O que eu acho que ele não contava que o que ele fazia comigo virasse palestra. Né? Quer dizer, eu chegava mais tarde que ele me fazia morrer de medo. Quer dizer, a reversão de sombras é uma situação natural, cria essa moça é até bonita, eu devia ter colocado o retrato dela, mas você cria uma situação esquisita, né? Eu procurei usar isso quando eu fiz um projeto chamado Parque das Ruínas, quer dizer, me disseram o seguinte, Galvão, eu não queria com os arquitetos, Hernani Freire e Sônia Lopes, Galvão, eu não queria ir com a sua luz e você espantasse o fantasma da dona Laurinda, que era a antiga proprietária, que era uma locomotiva social até os anos 40 aqui no Rio. Então, essa é uma situação que nós estamos mais acostumado. Aqui é uma situação não natural, né? Quer dizer, não é natural você ver isso, né? Então, nesse projeto, a gente procurou reverter as sombras. É uma ruína. Nós procuramos reverter as sombras a sombra da junta. Essa foto não está muito boa. A junta do tijolo para criar uma espécie de mistério nesse ambiente, né? Eu vou passar adiante. Deixa eu só fazer um comentário a respeito da imagem anterior. Professor, a imagem lá da escultura de gesso, sim, em que a gente tem a luz de baixo e a luz de frente, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito também com os clientes a respeito da própria iluminação frontal, né? Por exemplo, mulher faz maquiagem, né? Então, todo mundo tem um espelho em casa e tem aquela dificuldade, às vezes, de fazer uma
uma maquiagem em função da luz que tem no seu penteadeiro, no seu banheiro, etc. E a luz de baixo, ela faz essa provocação de sombras, né, da mesma forma que a luz de cima também. Então, muitas vezes, a gente cria as sombras com essa luz de cima e iluminação que o pessoal acaba utilizando dentro de banheiro, né? E a gente tem um produto que a gente aplica para iluminação de penteadeira, que é uma arandela pequenininha chamada Aura, que a luz dela é totalmente difusa. Então, como vem luz de frente, a gente tem exatamente esse efeito da parte esquerda e da foto esquerda. E aí deixa de ter aquele efeito de luz de bruxa que algumas pessoas falam. A Daniela Meirelles está online aí, ela é daqui de BH, e eu aprendi esse termo com ela, né? A luz da bruxa, que essa sombra acontece aqui, o nariz faz sombra aqui e o queixo projeta embaixo também. Eu não coloquei aqui, eu vou falar uma coisa que foi até engraçada. Eu não costumo fazer iluminação de eventos, não gosto, não é minha praia. Mas um cliente falou: cara, a minha filha vai casar, nós contratamos um iluminador, o cara botou uma luz assim no jardim, uma casa grande, ao lado da mesa onde a gente tinha a mulher dele, que era a mãe da noiva. A luz pegava de baixo e a proprietária ficava com cara do diabo. Ficava assim com a luz inversa, quer dizer, a dona da festa ficava com uma aparência de, pô, a minha mulher está detestando, não sei o quê, vai lá. Aí eu afastei, né? Depois que eu corrigi a história, a empregada falou assim, eu fui sair da empregada falou assim: olha, doutor, ela é o diabo mesmo, não precisa mostrar. Então, quer dizer, aconteceu isso. Não, e sem contar, né, professor Galvão, que essa luz de baixo para a mulherada, elas ficam perdidas porque aparece a papada, né? Aquela papada que aparece, marca aqui a luz, fica aquela papadona, como a Lívia comentou da luz de bruxa de cima, a luz de baixo parece que tem uma baita papada. É isso aí. Vou voltar para o Parque das Ruínas aí, que eu já... Eu acho que se a gente entrar nesse assunto, nós vamos apanhar da mulherada, né? Porque ela é sua maioria, né? Então, vamos voltar para o parque, então. Eu vou colocar essa senhora aqui, que eu não conheço essa senhora, mas é uma senhora que eu olho assim, se ela descobrir o que eu estou fazendo, vai me cobrar royalties, né? Ela está aparecendo nas minhas palestras. É uma senhora que me passa tranquilidade, né? Ela tem um olhar tranquilo, mas você vê no rosto dela a marca do tempo, né? As rugas do tempo, rugas de expressão, talvez alguma ruga de dor aí também. E eu acho que essa senhora ela tem que aparecer assim, ter um sorrisinho meio maroto, até que a vida valeu a pena, né? E eu acho que seria um crime maquiar essa senhora com luz, ela tem que aparecer desse jeito, né? E a gente fez isso nesse projeto, que é o Parque das Ruínas, quer dizer, mostra todas as imperfeições do projeto, que a ruína é assim, né? Isso aqui é a entrada do banheiro feminino e do banheiro feminino. Dá até vontade de ir ao banheiro quando você vê uma entrada dessa, né? Porque é tão interessante você ver essa marca do tempo nessa ruína. Aqui aparece melhor a inversão das sombras do tijolo, né? Quer dizer, a gente procurou criar um efeito assim meio misterioso com isso, né? E aqui é a parte externa da ruína, que me pediram para iluminar a fachada da ruína. Eu falei: não vou iluminar a fachada. Por quê? Porque eu acho que o interessante é o interior se mostrar através dessas aberturas e instigar a pessoa a entrar dentro e ver o que rolou dentro dessa ruína, né? Quer dizer, esse menino, vem cá, vem ver o que aconteceu, vem ver o que rolou aqui, como aquela senhora, né? Ela interessar, fazer você se interessar para o interior. É engraçado que aqui adiante, quer dizer, nessa região aqui adiante, tem um quiosque que vendia água, vendia Coca-Cola batida e pão de queijo, né? E eu fui com uma turma da faculdade ver isso aí, e toca de tomar pão de queijo, comer pão de queijo com batida, não sei o quê. E eu acho que eu fiz uma apresentação meio efusiva, né? Porque foi essa ruína. Tanto que na aula seguinte, quando eu entrei em sala, foi aplaudido, porque a minha aula tinha sido muito interessante. Se a gente não podia ir lá rediscutir, ter outra aula lá fora, no boteco da esquina, eu falei: não, peraí, vamos levar isso a sério, né? Então, quer dizer, esse foi um projeto especial que a gente fez, né? E que eu achei interessante de comentar com vocês, né?
Legal, eu sei que tem uma historinha aí de um outro projeto interessante também, né? Tem. Essa capela do Colégio de São Bento não é o mosteiro de São Bento, é a capela do Colégio de São Bento. Eu teve uma ocasião que eu dava aula de 8 às 10 e pouco da noite na sexta-feira e desligava o celular. Ninguém vai me ligar, desligar. Eu cheguei em casa, liguei o celular, tipo 20 para as 11 da noite, tinha várias ligações de um colega. Pô, eu estou precisando falar com você te ligou, não sei o quê. Me liga a hora que você quiser. Eu liguei para ele e falei, olha, eu estou entregando na segunda-feira a capela do Colégio São Bento. Não é um mosteiro, é uma capela que o padre usa para as missas diárias, enfim. Você não faz a iluminação para mim amanhã? Eu falei, olha, amanhã eu dou aula de 8 às 5, sábado eu dou de 8 às 5, eu posso fazer no domingo. Manda para mim, plota para mim as plantas e deixa lá em casa que eu faço para você. Aí no domingo eu acordei, estava um dia daqueles que carioca detesta, naquele vento assim, turbilhonava as folhas e parecia uma chuva assim que molhava, aquela chuva de aspersão. Eu fui no mercado, comprei 2 garrafas de vinho, um pacote de pão árabe, né? Aquela pastinha de hummus e umas pastinhas, e comecei a fazer o projeto a tomar vinho, né? Aí eu sou muito guloso, acabei o pão sírio com a pastinha antes do vinho, continuei a fazer o projeto tomando vinho. Aí aqui, uma luz aqui para Jesus na cruz, e de repente uma luz fervilhante, não sei o quê, para a paixão de Cristo, quem sabe uma luz para o diabo ir embora, não sei o quê. E no fim do dia, eu acabei o dia bastante contente, né? Eu acho que o pão sírio me deixou bastante contente, né? Eu fui deitar e falei, bom, acordei na segunda-feira, tomei um banho gelado para tirar aquela nhaca toda. Falei, vou levar a planta para o Sérgio. Quando eu olhei a planta da capela, falei, cara, eu não posso levar, isso aqui é uma discoteca do céu, eu não posso levar. Tem luz para Jesus, tem luz para o diabo, tem luz de todo jeito. Aí está parecendo mais uma discoteca do céu que uma capela, né? Aí eu acabei reapontando. Como o encontro era à tarde, eu consegui ajeitar essa capela como capela e não como discoteca do céu, né? E como é que ficou esse projeto da capela, professor? Esse projeto até me fez lembrar muito da minha mãe de Jesus, né? Nessa capela aí com essa coisa, né? Quer dizer, foi um projeto interessante pelo inusitado. Isso nós já estamos chegando no fim, né? Esse é um projeto da Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, e é o projeto do Oscar Niemeyer, né? Eu fiz pouco trabalho com ele. Mas você tem aqui à esquerda, a Praia de Botafogo, e tem o prédio aqui, a torre aqui à direita. Quer dizer, a escada é um lugar que você tem sempre transição, tem sempre problema. Então, eu procurei colocar uma luminária debaixo desse corrimão, quer dizer, iluminar a escada por essa luminária aqui debaixo do corrimão. A casca é essa, quer dizer, nós tínhamos aqui uma luminária também que foi alterada, né? A minha luminária, eu queria que a luz viesse mais em cima, mas foi trocada a especificação, ficou essa aí, a casca dele iluminada. E outra coisa, o jardim também não foi eu que fiz, não, pediu para alguém fazer, mas eu achei que eu podia aproveitar esse guarda-corpo aqui e colocar a luz debaixo do guarda-corpo para não ter nenhuma intervenção assim de luminária aparente, assim, que parecesse só a luz, né? E eu estou sabendo que vocês da Interlight parece que desenvolveram uma luminária que casa bem com essas coisas, assim, corrimão, essas coisas assim, né? Outra coisa interessante é que... Ô, professor, você estava comentando a respeito da iluminação linear, né, que foi utilizada naquele espaço. Ele foi aplicado com algum perfil, certo? Para fazer essa luz embaixo? Foi um perfil com LED, com uma fita de LED, num perfil que nós incorporamos a esse corrimão. E Então, as fitas... Ah, desculpa.
As fitas, elas são muito utilizadas, né, com essas aplicações, inclusive para iluminação, até de iluminação indireta para corrimões, como o senhor mesmo comentou, né? E a gente agora tem fitas de LED com IRC de 95, né? A gente lançou esse ano as fitas da Interlight com 5 anos de garantia e IRC 95. Então, é mais um produto aí para o pessoal utilizar nos perfis de LED que se utilizam nessas soluções aí de iluminação. Isso é uma aplicação externa, não sei se ela tem IP que resista, quer dizer, não há incidência de chuva direto nela, mas a umidade forte, a Praia de Botafogo está aqui adiante, né? Há uma umidade forte, né? E às vezes um respingo de luz aí. Mas é maravilhoso saber que você já tem isso de linha, né? Exato. E a gente vai até como uma enquete aqui para o pessoal responder a respeito de um workshop sobre iluminação linear. Coloca a enquete para a gente ir fazendo favor, Ricardo. Legal. Olívia, enquanto o pessoal vai respondendo a enquete aí, eu fiquei sabendo, um passarinho verde me contou aí que essas explicações que nós estamos escutando aí do professor Galvão, elas serão publicadas em um livro. Esse passarinho contou isso para você também? Também fiquei sabendo, e parece que esse livro vai ser um barato, hein? O que o professor pode comentar com a gente a respeito disso aí? Spoilers, por favor. Nós estamos escrevendo um livro que o título provisório, parece que definitivo, vai ser O Ambiente Luminoso. Eu entendo que Alexandre Góes, meu coautor, deve estar me ouvindo também, vai participar desse livro. Quer dizer, eu queria botar num livro o que eu penso de luz. Tá? Eu tenho meus critérios e meus fundamentos, que eu não pretendo que ninguém concorde 100% com meus critérios e meus fundamentos, mas que vejam que no trabalho da gente há critério e fundamentos, né? E que, então, possa ser reconhecido como uma forma, talvez, de instruir o profissional mais novo e mesmo mais antigo, dizer como a gente pensa luz, né? Como eu penso iluminação, como eu penso isso. É interessante que eu comecei a escrever esse livro pensando assim na parte física da luz, não sei o quê. Mostrei para o Alexandre. Alexandre, o que você acha? Botar um saco. Eu falei, bom, se o autor do meu coautor acha o livro um saco, o que o leitor vai achar, né? Aí eu mudei. Então, um livro virou 2. Um será para a faculdade, assim, essa parte física, não sei o quê, visão, papapá. E o ambiente luminoso vai ser, assim, para pessoas que tenham mais avançadas e queiram ver algum tipo de conteúdo. Vai sair, eu quero ver se consigo escrever até ao fim do ano, porque escrever um livro, eu acho que não é difícil é fazer um livro interessante. É nesse processo que a gente tem. Eu queria que fosse um livro extremamente simples, baseado em croquis e não em grande figura. Eu entendo que o croquis é que faz um projeto interessante, entendeu? Ah, mas, professor, a gente tem certeza que o livro vai ficar interessante, que vai sair um material muito bom aí, e a gente torce para que seja até o fim do ano aí. Quem sabe o pessoal já não consiga dar de presente de Natal. Vamos ver se presente de Natal, na pior hipótese, que, sei lá, no começo do ano letivo, né? Não sei. A ideia era que acabar lá para novembro, outubro, novembro. Não é que parece que é muito tempo, mas não é, né? O tempo passa super rápido, né, professor? Quando a gente menos percebe, já está chegando o fim do ano. A gente já está na segunda metade do ano, né? O tempo voa. Bom, professor, vamos aproveitar, né? Não começou o ano ainda, né? Então, e nem começou o ano direito. Bom, professor, falando em tempo, vamos voltar aqui para a apresentação do projeto? Vamos. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa interessante, quer dizer, duas coisas interessantes. O arquiteto, o Dr. Oscar, não gostava de luminárias penduricárias, então, esse pilar que está aqui, ó, ele tem uma junta aqui, o concreto pega essa parte aqui, isso que era oco. Eu falei, eu quero esse pedaço para fazer uma luminária, quer dizer, eu fiz uma luminária, quer dizer, aqui dentro tem uma luminária extremamente simples, uma caixa de sapato com vidro temperado jateado em cima, um refletorzinho assim, que aí, de certa forma, o pilar era iluminante, enfim, a gente livrou o teto de alguma coisa, de alguma luminária, né? Agora, interessante é esse painel aqui. Nos disseram que seriam dois banners aqui, e nós montamos um esquema de iluminação para 2 banners em todos os pilares. Mas, na realidade, veio um quadro enorme, um quadro bonito, enorme, que eles colocaram exatamente entre os dois sistemas de iluminação, não miraram, porque esse é um problema mais de manutenção, que você precisava mirar
embora não fosse o previsto, não deixar a luz fora do quadro, né? Tem que mirar para iluminar o quadro. Tem muita luz aqui para iluminar esse quadro e a luz não está servindo para isso. Inclusive, uma luminária foi desviada porque eles acharam que tinha que ter segurança aqui na porta. Quer dizer, então, é isso aí. Eu tenho a impressão que era isso que eu tinha. Eu agradeço a vocês a paciência, enfim, de me ouvir nessa hora, né? Foi maravilhoso e o pessoal está aqui super animado, todo mundo falando que quer o livro, que O quer pessoal está comprar, vai empolgado. ser o primeiro a comprar, todo mundo ficou super empolgado aqui. O pessoal está empolgado, viu, professor? Já vai fazendo mailing aí para a venda do livro. Tomara, né? A gente quer passar. Eu acho egoísmo você não passar para os outros as boas soluções que você teve, os apertos que você passou, enfim, passar a nossa experiência profissional para o pessoal todo. De novo, Legal. Muita atenção de vocês. Imagina, mas a gente ainda tem as perguntas, professor. A gente ainda tem aqui algumas dúvidas dos nossos participantes. Antes de eu começar, né, com as perguntas, avisar o pessoal aqui, quem quiser, né, o certificado de participação dessa palestra aqui maravilhosa que o senhor acabou de apresentar, que clica sim na enquete que vai aparecer na sua tela agora aí, que aí o pessoal da Interlight já vai enviar no decorrer da semana esse certificado, tá? E avisar também, porque tem gente que não consegue assistir a palestra na íntegra, né, professor? Às vezes pega um pedacinho do começo, ou pega o meio, do meio para o fim. Então, quem quiser assistir toda essa apresentação vai estar no YouTube da Interlight já a partir da tarde e também no canal do YouTube da Lume Arquitetura, tá? Então, à tarde, se quem não conseguiu assistir na íntegra, ou quem quiser mandar para alguém que sabe que queria assistir por algum motivo não conseguiu ver agora de manhã, por favor, acesse os canais do YouTube ou da Interlight ou da Lume Arquitetura que vocês conseguem assistir mais tarde. Aqui já está na tela, né, a enquetezinha de quem quer receber o certificado, quem tiver interesse aí, clicar sim. E agora a gente vai abrir para as perguntas, professor. Nós já tivemos algumas perguntas aqui bem interessantes, e a primeira que eu tenho aqui é a da Patrícia de Trapano. Patrícia de Trapano. E ela mandou essa... Companheira, minha aluna, uma das alunas boas que eu tive. olha que legal. Fala, aí ela te mandou... Primeiro eu queria agradecer, né, pela pergunta da Patrícia, e ela falou: professor Galvão, por que os arquitetos não absorvem esses conceitos? Seria desconhecimento ou simplesmente uma facilidade de reproduzir edifícios vendáveis nos padrões do empreendedor e do usuário? Eu acredito que ela está falando dos conceitos do prédio da IBM, né? Repete a pergunta, eu mexi aqui, eu cortei o som sem querer, por favor. Ela perguntou assim: professor, por que os arquitetos não absorvem esses conceitos? Eu acredito que sejam os conceitos do edifício da IBM, porque ela continua. Seria desconhecimento ou simplesmente uma facilidade de reproduzir edifícios vendáveis nos padrões do empreendedor e do usuário? Não sei. Confesso que eu não sei responder essa pergunta. Eu sei responder que assim que eu cheguei dos Estados Unidos, eu tentei fazer um projeto com esse perfil e não passou porque a diretoria da empresa dona do prédio queria cortina. Então, a cortina quebrava essa coisa. Uma pena, né? Porque era um projeto tão bacana. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Sim, estamos ouvindo, professor. Tem mais uma perguntinha aqui. Acho que a Lívia vai fazer uma perguntinha, né, Lívia? Exato. A pergunta é do Alexandre Andrade. Luz é para ver ou para ser vista? A luz é para ser usufruída, né? A luz é para ser usufruída, quer dizer, você vê a luz, quando eu falo ver a luz, eu falo ver a fonte de luz, eu penso o projeto de iluminação como um dia de sol. De costa para o sol é uma maravilha, de frente para o sol você tem uma série de problemas. Eu acho que luz é para ser usufruída, não é para ser vista, não. O que acontece no ambiente? Você percebe o ambiente por interreflexões e cintilações de luz e cor dentro desse ambiente. Não, a luz é para ser usufruída, não é para ser vista. Eu acho isso. Legal. Tem mais uma aqui do Ricardo Lopes, que é o brilho de uma fonte de luz, o que pode gerar num projeto? Ofuscamento, né? Ofuscamento é uma má visão gerar acidente, gerar
pelo ofuscamento, você gera acidente, gera uma má interpretação do espaço, fadiga, estresse, uma série de coisas. Ricardo Lopes, prazer ter você no meu live. Está sempre presente aí. Grande abraço, Ricardo. Grande Ricardo, grande abraço. Professor, temos aqui a nossa pergunta fatídica, né, que a gente queria saber qual que é a sua luz. Tudo. Eu acho que a luz mudou minha vida. Eu acho que a partir do momento que eu decidi estudar luz, eu achei um caminho. Pode ser até, eu achei a luz, não pode ser até um caminho. A luz me deu alegrias enormes, me deu tristezas profundas de ver, às vezes, um projeto corrompido por questões financeiras ou por má interpretação do projeto. Me deu a possibilidade de criar minhas filhas, já devem estar vendo. Aliás, eu tenho um esquema perfeito, eu falei com você, eu tenho uma filha médica, uma advogada e uma psicóloga. Quer dizer, eu estou cercado por todos os lados. Quer dizer, a luz é tudo para mim. A minha luz é tudo e eu pretendo seguir esse caminho de entendimento da vida através da luz. Nós só temos a agradecer, né, professor, por tudo que o senhor fez aqui pelo mercado de iluminação, como o senhor disse, por todos os alunos que o senhor já formou também. Então, assim, o mercado agradece por o senhor ter entrado na luz e a luz ter aparecido no caminho do senhor. Muito obrigado a você por essas palavras. Imagina. Bom, professor, eu também queria agora convidar o senhor e todos os nossos espectadores aqui para o nosso próximo webinar, que vai ser na próxima quarta-feira, dia 15, às 10 da manhã. Nós temos um videozinho aqui da próxima palestrante fazendo esse convite. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marina Makowiecki e eu venho aqui hoje para convidá-los a assistir a próxima live. O assunto é iluminação comercial e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância em se pensar e projetar a iluminação e o quanto ela pode estar relacionada ao sucesso de vendas de produtos ou de serviços, o quanto ela influencia a percepção e o comportamento das pessoas. Então eu espero vocês na semana que vem, quarta-feira, dia 15 de julho, às 10 horas da manhã. Até lá! Bom, está aí, né, a nossa próxima palestrante, a Light Designer Marina Makowiecki, que falará sobre a iluminação comercial. O tema será Redefinindo a Iluminação Comercial, na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 10 da manhã. Então, convido novamente para que todos estejam aqui conosco. Espero que o professor Galvão também esteja aqui conosco, possa, né, assistir aqui. Com certeza estarei. Assistir esse tema, que vai ser bem interessante também. Queria agradecer, professor, imensamente aqui pela apresentação. Acho que foi muito legal. A gente teve uma interatividade com o público super bacana. O pessoal adorou a palestra. Então, mais uma vez, eu só posso agradecer ao senhor pela apresentação, né, pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco e por todo esse conhecimento que foi transmitido aqui. Muito obrigado a você pela paciência e privilégio de tê-los na minha apresentação. Até uma próxima, que espero que não diste tanto dessa. Não, também torcemos para que tenha uma próxima muito em breve. Queria agradecer a Lívia também pela participação. Lívia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez aqui estar junto com vocês e um prazer enorme estar aí com o professor Galvão. Até a próxima. Até a próxima. Até. Só dar o último recadinho aqui, pessoal. Todos que participaram do sorteio, né, que postaram aí no Instagram, marcando a revista Lume Arquitetura, a Interlight Oficial e o perfil do professor José Luiz Galvão, que o sorteio ocorrerá ainda hoje no perfil do Instagram da Interlight. Então, muito provavelmente na parte da tarde já estará lá o vencedor aí da Arandela Quasar, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram, professor, Lívia, todos os nossos espectadores, espero que tenham gostado. Tenho certeza que gostaram, porque a palestra foi muito legal, foi muito boa, né, um conteúdo super rico. E aguardo vocês na semana que vem, dia 15 às 10 da manhã, para a palestra da Marina Makowiecki, que será o tema Redefinindo a Iluminação Comercial. Gente, um bom dia para vocês, um bom restinho de semana e até semana que vem. Um grande abraço. Um abraço a todos.